Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui da BMC News, trazendo grandes nomes do mercado aqui. Hoje a gente está com ele, Alex André, nosso braço direito aqui na Sara Invest, e também já esteve aqui com a maior referência do país, né? Quiçá da América Latina. Via Láctea, né? Só sou farinha láctea, né? Em temas principalmente ligados à governança corporativa, ESG, né? Hoje em dia acaba tratando tudo, mas a gente vai falar muito sobre, podemos dizer assim, alguns passos atrás que estamos dando. O pessoal vai ficar curioso agora, hein? Então. Vai ficar curioso nesse tema aí em relação à governança corporativa aqui no Brasil. Esse tem sido um problema. Realmente, em alguns casos, parece não um passo atrás, mas que, na verdade, as pessoas têm começado a perceber alguns pontos do Brasil que são discurso, outros pontos no Brasil que são verdade. Esse caso, especificamente, que a gente vai tratar hoje, eu acho que faltou, talvez, mais tato da empresa na comunicação ao mercado. Muito bom. Sabe, até eu estava com um caso aqui com o Alex, né? Lógico que nesse caso particular a gente não vai abrir o nome da empresa. Mas até o que aconteceu, né? Não sei se aqui é um outro caso, mas até para... Mas vai ser igual aquela coisa assim, não vai revelar, mas, por exemplo, não estou dizendo que são eles. Mas o logo da empresa é azul, é um banco. É isso. É um banco de logo vermelho, mas já são dois já. Mas a gente tem essa percepção realmente. Até a gente teve um caso aqui que a gente... Tem alguns aspectos que a gente fala, pô, estamos evoluindo no sentido de melhorando realmente um lado positivo, mas alguns casos simples, assim, por exemplo, até de tratamento não igualitário. Aqui a gente está representando nós, uma casa de análise independente, de certa forma o acionista varejo, acionista minoritário, não os controladores, né? Mas a gente sente no nosso dia que a gente não tem esse mesmo tratamento. Por exemplo, eu já fui de grande banco corretora, eu tinha um tratamento. E aí eu chego aqui de uma forma independente e a gente não é recebido. Lógico, 90% a gente nunca pode extrapolar, mas ainda existem alguns casos, né, de diferenciação desse. E acaba sendo um relacionamento, que é o que eu acho que é o caso de hoje, de ter todos os acionistas, como a gente fala assim, uma ação, um voto, né? O que acho que é a tradução? Que todo mundo é igual dentro de uma sociedade, né? Que marca no final do dia, o que acontece é o seguinte, né? Eu acho que o mundo corporativo adotou meio que o lema do Brasil, né? O lema do Brasil, quando você vê a maneira que você lida, que as autoridades lidam com o povo, as autoridades lidam com o povo assim, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? Então, tem esse problema. No final do dia, o que acaba acontecendo é que realmente vocês que representam, vamos dizer assim, o investidor raiz, né? Aquele cara que vem, aporta o dinheiro dele, que não é ainda um investidor institucional, ainda não tem aquele poste, não é um corporate short. Então, como você representa essa... Eu estava até com o pessoal falando, né? Tubarão e a sardinha, né? Como vocês têm muitas sardinhas, o que acaba acontecendo é o seguinte, as grandes corretoras, as gestoras, tudo mais, acabam focando mais tempo e energia em quem representa um percentual maior de investidores. É uma forma deles economizarem tempo, acaba sendo uma estratégia comercial de priorizar clientes que tenham mais punch. Só que no final do dia isso é um grande problema. Por quê? Quando você tem uma boa governança corporativa, uma parte importantíssima dela é a tua capacidade efetiva de respeitar os teus minoritários. Porque a gente sabe verdadeiramente que aquela gestão ela aplica bons princípios de governança corporativa quando o minoritário ele é bem tratado, quando o minoritário recebe as informações, quando o minoritário ele é prestigiado. Porque se você está prestigiando o minoritário, imagina o que não fazem com o grandão. Então isso significa que todo mundo consegue obter as informações. Então o desprestígio do minoritário ele é um mau sinal. Então nos Estados Unidos, inclusive, nos principais rankings de análise de governança corporativa das empresas, a maneira como o minoritário recebe informações e como ele é tratado é um dos critérios de classificação. Muito bom. E até quando a gente já começando na prática aqui, né? Quando a gente entra ali no site mesmo de relações com investidores, às vezes tem assim, a empresa que tem listagem aqui no Brasil, lá fora, né, dupla listagem, às vezes tem uma área lá específica assim, documentos entregues à SEC, né? Por que tem alguns documentos que são exigidos pela SEC, não são exigidos pela CVM? Por que existe esse gap aqui? Muito bem. Eu acho que eu perdi o cabelo, né, Alex? A vez passada que eu vim pra cá eu estava mais cabeludo, foi dessas perguntas do Marcos, as perguntas que a gente pede. Marcos, o que acontece é o seguinte, primeiro, o Brasil engatinha muito nessa área por um motivo muito simples. A gente tem
pouquíssimas empresas de capital aberto. Uhum. E o incentivo de abertura de capital no Brasil, ele não é o melhor que há. Por quê? Porque como no Brasil você tem ciranda financeira, você tem rentismo, como é que eu posso colocar isso? O cara vai e compra títulos da dívida pública, vão pagar 14%, 15% ao ano. Uhum. Então por que o cara vai pegar o dinheiro dele e aplicar no mercado de ações com risco daquela ação só subir 4%, 5%, 6% ao ano, se ele vai meter aquilo ali num precatório e às vezes vai tirar 12%, 13%? Então como no Brasil você não tem um incentivo verdadeiro a mercado de capitais, você tem um desincentivo por conta dessa maneira maluca que funciona financiamento no Brasil, o que você tem é que a maioria das pessoas não aporta dinheiro aí no mercado de capitais. Tanto você tem mais pessoas no Brasil que investem em Bitcoin do que você tem pessoas no Brasil que investem na B3, que é uma completa maluquice, não faz o menor sentido. Mas por que isso acontece? Porque a barreira de entrada no Bitcoin é o quê? 0. O cara vai lá no computador dele, compra uma walletzinha, ou então faz o storage na própria corretora de Bitcoin. Tem um monte no Brasil, muitas muito boas, tá? As internacionais também operam aqui. E o cara comprou Bitcoin pelo cartão de crédito dele, pronto. Então, como a gente tem um mercado de capitais pequeno, muitas vezes a gente não passa pelas experiências que fizeram com que a SEC americana passasse a exigir mais formulários, passasse a exigir mais requisitos. Então, muitas vezes é porque nós ainda não passamos pelas mesmas experiências do mercado americano. E isso faz com que as coisas sejam completamente diferentes de um lugar e do outro. Então, Marcos, assim, para deixar muito claro, o Brasil poderia... Porque a gente aprende de duas maneiras, né? A gente aprende com a experiência alheia ou com a nossa experiência. A nossa experiência dói. E a experiência dos outros a gente pensa, não vai acontecer com a gente. Mas andaria muito melhor a CVM se a CVM observasse mais as práticas da SEC americana, da Bolsa alemã, e adotasse alguns formulários a mais transparência. Contudo, não é o que acontece. Por quê? Porque a gente ainda não passou por várias dessas dores. Então, aprender com a experiência alheia, normalmente ninguém quer. Não, muito bom. E deveria. Vamos direto ao nosso tema de hoje, mas, de novo, aqui é uma análise muito mais técnica e também, pelo menos na minha visão aqui, do olhar desse investidor, um investidor que não representa o controlador, Sim. mas representa os demais acionistas, vamos dizer assim, o free float, né? Sardinha mesmo, para usar o jargão, né, do mercado, Alex? Por falar nisso, Marco, falar em sardinha, o Alex vai fazer o ticket do amarelinho, né? Como é o que restaurante vai ser o quê? A loja americana tirou, né? Era a MR3, né? A MR3 já existe, já tem. Tem que ser Yellow. Não, você chama AML não pode, porque é lavagem de dinheiro em inglês, né? Contra lavagem de dinheiro, anti-money laundering. Não dá pra chamar de AML. Bota YLL. YLR, 3. Eu sei que você vai comprar, Alex, lá. Tá próximo aí, né? Vamos ver se fazer uma cor de acionista no Saravalho. Precisa ver aonde que vai ser listado, né? Pô, eu acho que lá é tão inovador que tem pra Nasdaq direto. Quem aqui de São Paulo conhece, né? O Little Yellow, isso mesmo. E aí já tem como o meio de pagamento eletrônico, já podemos ser classificado como uma fintech também, né? Uma empresa de tecnologia, né? Eu acho. Também passa cartão de crédito. Tudo depende do discurso do PowerPoint. Já para dar aquela puxada nos então, múltiplos. Se você falar o seguinte, nós somos o primeiro boteco de rua que passa Pix. Não é o primeiro, mas... esse speech aí, né? De repente cola. Esse Pix do Fed aí, né? Você já pega o valuation 10 vezes o que você pagou, 2 para cá, 2 para lá, tá tudo certo, né? Não é assim que funciona? Funcionava, né? Porque agora o que acontece? Faz até parte do que a gente vai conversar sim. em fintechs. Passou aquela fase do oba-oba, né? Você tinha super valuations. Então, quando a gente tinha essa brincadeira, na verdade, é uma brincadeira baseada no que aconteceu no passado, que você tinha valuations malucos, em que eu cheguei a ver uma situação de investidores americanos que vieram aportar dinheiro numa empresa no Brasil, que simplesmente ligaram para os clientes da empresa para saber se a empresa era boa, se não era, se os sócios eram legais, se trabalhavam bem, bababá, com um PowerPoint, sem olhar uma planilha de Excel. Não, e pior, sem visitar... Se existe... Não, eles visitaram. Os caras não iam perder a oportunidade de fazer uma visita a São Paulo, né? Os caras vieram. Mas, foi obsceno. Algumas dezenas de milhões de reais foram aportados sem olhar a contabilidade. Vai ter que falar baixo, vamos ver se o pessoal da edição, aumenta, né? Tem que manter isso aí. Eu repito o que ele falou aqui, sem olhar a contabilidade. Sem olhar a contabilidade. E agora, Manuel, você falando essa questão dos investidores, tanto os investidores maiores quanto os investidores menores, os sardinhas,
uma coisa que até eu tava até conversando com o Saravá, eu falei, pô, ao invés das corretores ajudarem, parece que estão prejudicando, porque agora tem o Invest Now, Pay Later, né? Ou seja, você investe agora, paga no cartão de crédito. Agora você pode investir pelo cartão de crédito. Ou seja, se você não tem dinheiro para investir, passe o cartão de crédito, se endivida ainda mais para investir. Pô, mas o primeiro princípio, até mesmo em relação a investimentos, pô, não tem a dívida, né? Depois você investe, mas parece que tá ficando ao contrário, né? Mas aí você está desconsiderando o conceito de alavancagem, né? Não, sim. Não, digo o investidor que está começando agora, né? Não o investidor sofisticado, os fundos que sabem se alavancar muito bem. Tem que dar ideia agora. Isso é a falta de. Tem que dar ideia pro Itaú fazer isso no cartão deles direto na corretora dele, tem que fazer ideia pro Bradesco, tem que fazer pro Santander, eles vão ter essa ideia, vai ser bom. Mas acho que hoje a gente ia falar de um outro banco, né? Vamos falar de um banco mais novo aí que fez a IPO, que já esteve valendo, como você falou. Muito. Mais do que o Itaú, né? Mais do que o Banco do Brasil. Que cor que ele é? Né? Eu sei que valia muito. Era tanto dinheiro que a gente ficava roxo de tanto dinheiro. Tinha uma expressão, né? O Alex não lembra, né? Da expressão, né? Do roxo, né? É o lá Collor. Atrás, Então. Não é o Collor. Não era nascido. Nasci em 95. O Collor realmente usou uma expressão sobre roxo. Depois você dá um Google aí. Deve ter vídeo disso aí até hoje. Hoje, no horário que passa o podcast aqui, não podemos... A família brasileira não merece isso. Ou a não família, né? Hoje em dia tem que falar de tudo. Mas vamos falar aqui direto ao ponto. Nubank, né? Acho que vamos pegar o caso aqui principalmente do ponto. Vixe, não era o C6 não? Acho que passaram outra pauta para você. Né? Então vamos embora. Mas o primeiro ponto, né? Você fazer essa deslistagem do Brasil, né, em relação ao minoritário, que uma pergunta foi que a gente recebeu aqui como acionista mesmo, né? E parece assim, de repente o acionista minoritário fica sempre aquela decisão, fala assim, pô, mas eu não vou perder nada, né? Será que não vai perder nada mesmo, né? O problema, Marcos, não é o problema de um ato isolado, tá? Um ato isolado ele seria inconveniente, mas o problema é a história que vem por trás disso. Sim, o que é a história que você tem aí? Você tem o Nubank, ele faz o lançamento na bolsa com valor lá em cima, naquele ápice da questão das fintechs. Existiu uma bolha, naturalmente, maré alta sobe todos os barcos, maré baixa desce todos os barcos. Então, na maré alta, o Nubank estava com valuation fora da curva, totalmente desproporcional, ao meu ver. Eu não sou analista financeiro, não faço recomendação, mas eu tenho um mínimo de bom senso, né? E no meu bom senso, eu não consegui imaginar o Nubank valendo mais de 50 bilhões de dólares passando o Itaú, com o prejuízo que ele tem. Expectativa futura, tal. Esse conceito de expectativa futura, que é baseado numa regra, as pessoas às vezes não pegam isso, baseado em expectativa dinâmica, né? Inconsistência dinâmica. O que é a questão da inconsistência dinâmica? Você antevê o futuro, você projeta o futuro a tempo presente, só que as pessoas esquecem que quando você antecipa o futuro a tempo presente, você muda o futuro. Porque quando você conhece o futuro, você modifica o futuro. Tanto é assim que, por exemplo, se você sabe que um determinado lugar vai se valorizar, porque vão fazer uma obra pública qualquer, você compra o terreno lá. O terreno valoriza mais do que estava a expectativa, porque você conheceu o futuro, você alterou o futuro. Então, no Nubank, as pessoas que tentando antever o futuro, de que ele iria conquistar os clientes, iria passar a dar lucro em algum momento, tinha expandido a base rápido, 50 e tantos milhões de clientes, deram supervaluation. Ok. Qual é o grande problema que vem aí? Na sequência, o Nubank faz uma remuneração. Esse ano, foi um formulário de referência que eles colocaram na CVM, você tá vendo? Até algumas coisas vão para CVM, tá? Então, nesse formulário não vai tudo que devia, mas, enfim, existe um longo caminho a ser percorrido. E aí, na CVM, eles colocaram dizendo que a compensação do board, né, do conselho de administração, da diretoria do board como um todo, ia passar de 800 milhões de reais no plano que foi apresentado agora em 2022. Então, isso foi altamente escandaloso, porque é um banco que dá prejuízo, certo? E paga mais ao seu board do que o Bradesco, do que o Itaú, do que o Santander. Eu não sei se do que o BTG, né? Mas enfim, mas paga mais do que esses outros três bancos combinados. Então realmente foi escandaloso, porque na sequência veio a deslistagem no Brasil, eles vão ficar só com, se eu não me engano, nível 1. Exato, nível 1. Nível 1, que na prática é balcão organizado, né? E não vão mais fazer a listagem em bolsa, ou seja, não vai ter aquele float constante de pregão. E aí com isso o que acontece? Você tem que o minoritário, que ele sofre
com essas perdas e que ele vê esse pagamento excessivo de executive compensation para o banco, esse minoritário, se ele quiser fazer alguma coisa, ele vai ter que ir aos Estados Unidos. Vai ser caro para ele. Então isso desencoraja e diminui muito a possibilidade de você, sardinha, procurar alguém que entenda do tema, procurar alguém bom de governança, procurar alguém bom de societário e dizer, Nubank, não é assim, você não vai poder pagar 800 e poucos milhões de executive compensation. Aí o Nubank colocou no seu formulário, para quem tiver curiosidade de ler o formulário, ele está disponível na internet. Eu sei que o pessoal não vai ler isso, né? Tem coisa melhor para ler, mas enfim. Dizer o quê? Mas está lá o CSA, né? Que é o Contingent Share, não me lembro se é Award ou Agreement. Eu sempre me perco no A. Tem uma leve dislexia, acabo esquecendo essas letras. E aí lá deixa muito claro que esse pagamento ele é contingente a ser atingido certas metas. E essas metas dizem respeito a um período mínimo em que a ação deve ter um valuation, se não me engano, superior a $19, e tem um outro período que a ação tem que ficar na média, acho que é $36, uma coisa assim. Mas isso daí é algo que provavelmente vai acontecer durante o período de vestagem. Por quê? Porque o mercado está numa baixa muito grande. Ano que vem você vai tirar a pressão da Europa com a questão do gás, já vai melhorar as expectativas econômicas, porque a Europa vai se dar bem? Não, porque vai acabar o inverno, uma hora o inverno acaba. Tá, o inverno vai acabar, eles vão ter tempo para comprar gás de outros lugares. Daqui para lá, provavelmente, essa guerra já deve ter diminuído bastante as pressões inflacionárias, ou ela já deve ter se esgotado, ou a guerra acaba. Ninguém vai imaginar que o Putin vai detonar uma bomba atômica, né? Afinal de contas. Vem com a tiazinha me manda uma mensagem no Instagram. Como é que eu protejo meus investimentos quando o Putin detonar uma bomba atômica? Vai se detonar uma bomba atômica, vai tudo evaporar. Até o investimento que vai sobrar é fazenda de barata, né? Porque, enfim, barata sobrevive. Então, não são os únicos bichos que sobrevivem, as baratas e como termite, cupim, traça, sei lá, que sobrevive também. Então, no final do dia, você provavelmente vai ter uma subida dessas ações. Até porque elas estão tradando, eu não sei como está hoje, mas até recentemente elas estavam tradando abaixo do preço de IPO, né? Acho que recentemente chegou a 11, passando do preço de IPO de 9, mas mesmo assim está muito abaixo da máxima histórica. Então, em função disso, é muito provável que o preço dessas ações subam e que passe esse período mínimo acima do valor de referência para você fazer o vesting das ações. E aí eles colocam lá muito claro que a maior parte dessas ações vai ser para o Davi Vélez como uma forma de permanecer, de alinhar os interesses e permanecer na companhia. Mas, pessoal, alinhar e permanecer os interesses na companhia, tenho o maior respeito, acho ele um cara sensacional, veio para cá, montou o banco, realmente colocou uma coisa de pé, ajudou a mudar bastante o mercado de fintech no Brasil, mas é óbvio que os interesses dele como fundador são alinhados com os interesses da companhia. Então você precisa dar uma mega compensation em ações para ele, que a maior parte são em ações e a maior parte para ele, me parece desnecessário. Talvez ele queira sair, eu acho difícil, porque alguém que gera um filho como o Nubank quer ver o filho crescer. Então eu acho que existe aí um problema, que é a sequência da história, e não necessariamente os pontos isolados, que vão acabar prejudicando os minoritários que porventura se sentissem prejudicados com isso e quisessem tomar alguma medida. Houve má fé do banco? Acho que não. Houve má fé do Vélez? Acho que não. Contudo, isso não muda o fato de que seria direito dos minoritários fazer esse questionamento. E a partir do momento que os minoritários têm que fazer esse questionamento nos Estados Unidos, a maior parte deles não vai ter recurso financeiro para fazer isso. Ponto. Ou o que eles vão ganhar é tão pouco que não justifica o gasto que eles vão ter. Então eu acho que isso é um problema por conta da sequência de fatos como eles acontecem, não pelos fatos isolados. Emanuel, eu queria que você, primeiro, se você concorda ou não, e se você concordar, se traduzisse aqui para a gente em termos jurídicos, né? Porque a companhia veio com essa oferta de nível 3, né? Quando ela veio para os minoritários. E também, eu acho que uma parte do sucesso da oferta também foi por conta dessa opção. Também foi utilizado muito marketing em cima disso, né? Transformar os correntistas em sócios da companhia. Talvez se fosse somente lá fora ou num outro nível aqui dentro, talvez não teria sido esse volume, nesse valuation. Provavelmente um volume menor. E aí a pergunta por exemplo,
Eu não entrei na oferta, nunca fui acionista do banco. Você não recebeu aquela cartinha dando parabéns por um ano do IPO, quando as ações tinham caído? Não. Não foi assim, né? Quando chegou a cartinha... Chegou agora, recente, né? E aí... Um pedacinho que virou farelo. Pedacinho. É isso. Pedacinho. É a piada, né? Vai em rede social, virou farelo. Mas eu acredito que o banco ainda vai subir um bocadinho. A pergunta é o seguinte, vamos supor, a minha percepção, se eu fosse acionista minoritário, eu tenho a sensação que eu fui utilizado, né, para que tivesse sucesso, que realmente fizesse parte da oferta. Tá certo isso e tem algum termo jurídico, por exemplo, como que o acionista, o que ele pode fazer, poderia fazer, caso realmente fosse concretizada essa leitura? É que, Marcos, o que você falou é exatamente o problema, que você não tem como dizer se foi isso. Contudo, os fatos na sequência, eles geram a possibilidade que essa narrativa seja muito crível. Tá? Pode não ter sido, pode ter agido com a maior boa-fé do mundo, pode ter sido um desenho puramente comercial, pode ter sido tudo de certo do lado deles. Contudo, a sequência de fatos, da maneira que aconteceu e no timing que aconteceu, gera um problema da possibilidade de as pessoas terem uma interpretação diferente disso. Então, o que acontece aí é que esse minoritário ele realmente pode se sentir lesado à medida em que a companhia fez o IPO aqui, abriu nos Estados Unidos, na verdade, tudo certo. Mas à medida que a companhia não informou isso para ele, que seria um plano de longo prazo da companhia, ou que fosse um desembarque mais organizado, ou que desse uma opção de recompra com valor de prêmio, justamente para dizer, nós vamos recomprar com prêmio para quem não quiser, e não o valor de mercado, porque o valor de mercado está baixo. Então esse acionista minoritário ele pode dizer, poxa, mas isso joga o preço da ação, isso joga o preço do nível 1 no Brasil ainda mais para baixo, isso joga a minha nível 3 que eu não quero converter ainda mais para baixo. Então ele pode realmente se sentir lesado na perda. E aí, no caso, existem esses instrumentos jurídicos. O problema desses instrumentos jurídicos é que no Brasil é muito demorado. Então você vê, por exemplo, os processos do AI que ainda estão rolando. Então, por mais que você tenha a proteção, e óbvio, eu acho que todas as pessoas têm que procurar seus direitos, o problema é a demora disso acontecer. Mas que, para mim, a maneira como a história aconteceu, a sequência de fatos, é muito pior do que os fatos em si. Então, faltou aí uma percepção deles que se o preço da ação tinha derretido, se o preço da ação caiu, tanto que veio essa brincadeira do aniversário do farelo, né? O pedacinho virou farelo. Não foi eu que inventei, não foi você. Né? É uma piada corrente, infelizmente. Então, já que existe isso, eles deveriam ter tido mais cuidado na maneira de fazer essa deslistagem no Brasil. Porque da maneira que foi feito, isso autoriza, sim, pessoas a pensarem que elas estão sendo prejudicadas de uma forma indevida. Se tivesse sido feito de uma maneira mais inteligente, mais ordeira, aí você diminuiria muito a possibilidade dessa desconfiança. Então faltou aí tato das pessoas, faltou um bom planejamento aí. Não sei de que tipo de planejamento, talvez até mais de PR do que qualquer coisa. Mas faltou um planejamento mais adequado, porque era previsível essa questão de que os minoritários iriam simplesmente ficar fulos da vida. Muito bom. Lembrando, pessoal, para quem está aqui no vídeo, acho que é importante deixar claro, né? Acho que o nosso trabalho aqui não é julgar e também acho que a nossa visão é sempre uma visão aqui de termos a percepção, né? Termos o sentimento, não necessariamente que ocorreu. E como você falou, a princípio não teve nenhuma falha legal, não teve nenhuma quebra, enfim. Acho que tudo dentro dos padrões legais. Esses fatos isolados, Marcos, eles isolados não gerariam nenhum estresse, normalmente nenhuma desconfiança. Poderiam gerar incômodos, mas não dá para visualizar de cara, eles isoladamente, como uma história de má-fé, ou de negligência, ou de displicência, ou de dolo contra o acionista. Mas quando você conta essa história na sequência, aí você percebe assim, poxa, tantas pessoas tão inteligentes, tão versadas em mercado, tão experientes, deixaram isso acontecer da maneira que aconteceu. E isso é o grande problema que permite essas narrativas que hoje a gente tem visto serem construídas no mercado, de pessoas reclamando, imaginando que isso teria sido feito de forma proposital. Não dá para afirmar que foi de forma proposital, mas que com certeza era previsível a possibilidade das pessoas enxergarem assim, e eles deveriam ter tido um pouco mais de tato na maneira de fazer. E não tiveram esse tato. Tem minoritário que está se sentindo prejudicado, tem minoritário que já está pensando quais medidas vão tomar, porque no final do dia o que vai acontecer? Você como minoritário, ou você se contenta com o nível 1, sim, ou você vai converter as suas ações em ações nos Estados Unidos. Obviamente, se tiver sobra, você vai ter que fazer a venda, mas se não tiver sobra, porque tem um múltiplo, né? Acho que é 3 ou 6, não me recordo.
E você lá nos Estados Unidos você vai ser menor ainda, e nos Estados Unidos tem muitos mecanismos de categorias de ações, que elas alteram a questão como é feito o voto, que elas alteram a maneira como é feita a distribuição de dividendos. Então, não necessariamente a ação que você vai converter nos Estados Unidos vai te dar os mesmos direitos que você tinha com a ação no Brasil, de votar, de tomar a decisão dos rumos da companhia. Então, isso pode incomodar várias pessoas. Provavelmente vai incomodar muito mais os investidores aí que têm um percentual mais relevante, que têm capacidade de votar na empresa e fazer proxy. Mas mesmo assim, aqueles que têm 5, 6, 20, 30 ações que sejam, eles também podem se sentir lesados. Esse caso isoladamente, e acho que somado a outros, também mostra que talvez a interpretação a pergunta é que as empresas talvez não estejam ainda 100% preparadas para vir para o mercado de capitais, porque o mercado de capitais realmente é uma evolução. Você tem outros acionistas, você tem acionistas diferentes, pensando diferentes. E aí você fala assim, não necessariamente pode ser um erro, né? Mas pode ser realmente... poderia ter evoluído mais numa questão de PR, de comunicação, ter evoluído mais numa parte de alinhamento. Pelo menos essa é a minha visão como analista, né? Ver a sua visão como jurista, como uma parte jurídica. Se você tem visto isso, percebido isso também, né? Será que as empresas já estão prontas realmente para enfrentar o mercado de capitais? Eu acho que uma analogia muito boa, Marcos, é o seguinte: vamos almoçar hoje com um amigo meu. Esse meu amigo tem uma carreira muito bem sucedida no mercado financeiro. Ele estava falando de outro amigo que foi morar numa praia, que ele também veio do mercado financeiro, assumiu a empresa, mas por conta da quarentena estava morando numa praia do litoral. Até aí... Okay. Ele está achando que não terminou a quarentena ainda e então, vai ficar por lá. Então, ele continua lá. Só por que ele está conseguindo continuar lá, Marcos? Olha a diferença. O cara, ele consegue ficar lá sem se preocupar tanto com a carreira, aumentar o compensation, subir para outras posições, porque o cara não tem filhos. Uhum. E ele não sustenta os pais. Então o dinheiro todo é dele. Quando você tem filhos, independentemente se a sua esposa tem mais renda que você, menos renda ou não, mas o casal, seja qual tipo de casal for, quando tem filhos, ou mais que casal, sei lá, hoje em dia também tem que incluir todo mundo, ou seja, os arranjos familiares. Né? Os arranjos familiares, quando eles têm filhos, o dinheiro não é só deles. O dinheiro também é dos filhos. Então eles têm que dar satisfação do que eles gastam para as necessidades dos filhos. Não é que chega para os filhos, meu filho, eu gastei isso, gastei aquilo, não. Mas no final do dia ele tem que botar lá, escola, comida, transporte, vestiário, saúde. Figurinha da Copa agora. Figurinha da Copa, aí ainda vê que eu não tenho um filho. Quando eu vejo, tá 10 pau a figurinha do Neymar, putz, grila. É praticamente uma Golden Share essa figurinha do Neymar. E aí é a mesma coisa com a empresa quando ela abre capital e vai para a bolsa. Quando ela não está com a bolsa, quando ela não abre capital, perfeito. Os sócios é como se fossem lá um casal, trisal, o que for, sim. Eles só devem satisfações uns aos outros. É pouca gente. Quando abre na bolsa, é como se tivesse uma ruma de filho, que aí você precisa prestar contas do que você gasta e do que você faz para a convivência dos filhos. Não é que você vai, no caso das empresas, elas têm que explicar tudo para os filhos. Só que, no caso das empresas, tem que explicar tudo para os acionistas. Mas a ideia por trás é a mesma, é que não é mais só você. Agora tem muito mais gente que conta na tomada de decisão, gente que você precisa levar em consideração quando vai fazer as coisas, quando vai gastar dinheiro, quando vai receber, quando vai pegar emprestado, quando vai comprar algo. Então, muitas vezes as empresas realmente não estão preparadas no Brasil, porque o IPO, ele no Brasil, ele aumentou muito nos últimos anos, e você pode perceber que é diferente... muitas vezes até o mindset. Algumas pessoas que fizeram IPO, ouvi elas falando, estão fazendo IPO para ficar ricas. Enquanto que, como o IPO é uma coisa muito mais comum nos Estados Unidos, eles fazem o IPO para a empresa expandir mais rápido. Uhum. Então, aqui muitas vezes o IPO é uma maneira de investidores fazerem o exit no Brasil. Enquanto nos americanos, eles já têm uma mentalidade mais assim, claro, alguns investidores aproveitam fazer o exit, mas tem uma mentalidade mais consolidada de o IPO é um momento de eu fazer uma super captação de dinheiro com custo baixo. Muito baixo. E aumentar o número de sócios para aumentar a minha prova social no mercado para eu dar o próximo passo. Então, não é tão comum no Brasil essa percepção ainda, mas vai acontecer, porque cada vez mais empresas... É um efeito de externalidade. Quanto mais empresas entrarem na Bolsa de Valores, mais outras vão perceber que aquilo dali é uma fonte bacana de financiamento e de prova social. E mais vão querer entrar por isso e não apenas pela finalidade de captar o dinheiro na venda, na oferta ou na secundária. Uhum. Então você tem razão no que está acontecendo. Isso pode ser que é um amadurecimento. É um amadurecimento. O mercado de capitais brasileiro precisa amadurecer, mas
tem 2 entraves muito grandes. Primeiro, o baixo número de empresas, proporcional ao tamanho de número de empresas no Brasil, que gera esse problema, que eu falei. Então, assim, você precisa de mais empresas entrando para que a externalidade fique melhor. E o segundo problema, esse é um problema pesado, a meu ver, Marcos, que demora mais para resolver. Falta, aí você desculpa, tem várias pessoas do mercado financeiro assistindo a gente, mas a verdade é que falta profissionais hábeis e preparados a efetivamente pavimentar o caminho. As pessoas conversam comigo, aí vão falar sobre governança corporativa. Fui bater papo sobre governança corporativa do dia com um cara, de uma empresa aqui do mercado financeiro. Aí começou a discussão, não sei o que, blá blá blá, numa roda de gente, blá blá blá. Aí ele ouviu falar a palavra do momento, RSU, né? Restricted Stock Units. Porque RSU é a melhor maneira de fazer a remuneração, não sei o que, blá 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 blá. Pô, o cara tá com a Sérgio Malandro falando assim, ó. Aí o cara começou a explicar. Legal. E como é que você faz com o imposto de renda? Aí o cara falou assim, imposto de renda? O que tem RSU e imposto de renda então? Porque se é RSU, né, para quem realmente entende o negócio, RSU são as ações que a empresa, ou cotas, né, que a empresa dá pro funcionário, ele não paga nada. Se ele não paga nada, aquilo é verba salarial. Se aquilo ali é verba salarial, o que acontece? O cara tem que pagar imposto de renda. Pode chegar a 27,5. O efetivo vai dar um pouco menos, mas porque você tem a parte isenta, não sei o que, não da RSU, isenta da renda do cara. Então, vai dar imposto de renda. Vai dar imposto de renda e na hora de vender também vai dar ganho de capital, então o cara vai pagar um monte de imposto. Aí para a empresa ainda vai incidir, tem que pagar INSS, tem que pagar os tributos em cima, incorpora o salário, 13º, férias, sei o que, blá blá blá. Então um cara que não sabia absolutamente PN do negócio, mas ocupou uma baita posição, estava querendo convencer a empresa dele a meter RSU em tudo os colaboradores-chave. Cara, meteu o RSU para os caras colaboradores-chave, isso detona na empresa o custo trabalhista. Então mostra que o cara não tinha esse conhecimento verdadeiro. Então esse daí para mim era um exemplo de profissional que não tem o conhecimento e está ocupando as posições. Ah, Manuel, mas você não falou que falta profissional? Falta, alguém tem que ocupar, mas o que é que falta? Qualificação. Quando é que vai vir a qualificação? A demanda ela incentiva a oferta. Aham. Né? Eu sei que o Marx é economista, né? Lei de Say já foi refutada, mas demanda igual a oferta, né? Você tira um equilíbrio de novo, tá certo, não serve para nada, só para argumentar. Sei que foi refutado, que não é a oferta que gera a demanda, mas nesse caso a demanda gera a oferta. Sim. E isso funciona, a oferta gera a demanda não funciona, mas demanda gera a oferta funciona. Então, com o tempo, você vai tendo mais e mais pessoas que vão se qualificar, vão passar por situações e vão ficar passada na casca do alho. E aí sim você vai ter mais gente preparada a evitar crises corporativas, discussões, erros, uma baboseira como desse cara que ia meter um SRU e ia ferrar a turma do RH, porque imagina a quantidade de processo trabalhista que não ia vir assim, ó. Imagina, você meter uma RSU de R$1,5 milhão, imagina isso na consequência trabalhista, chega a sentir dor na hora, né? Então, vai com o tempo acontecer, Marcos, mas eu acho que esse problema do despreparo, para mim, talvez seja um dos mais determinantes, junto com a necessidade de aumentar o número de empresas para gerar externalidade positiva, que ainda é pequena no Brasil, porque as empresas que estão lá, como elas são as pioneiras, né, são, assim, você tem o quê? 400 e poucas empresas no Brasil listadas, mais ou menos? É pouco, os Estados Unidos são mais de 10 mil. Você podia ter no Brasil tranquilamente 3 ou 4 mil listados, sem problema algum, mas porque não vai. Falta o profissional e falta a percepção de simplificação do mercado de capitais para as pessoas entrarem. Porque, veja só, qual foi um sucesso de mercado de capital que ninguém fala, final dos anos 90, começo dos anos 2000? Acho que foi final dos anos 90. Petrobras, você comprou com ações da FGTS, ou com o dinheiro da FGTS. Foi um sucesso. Mas por que foi feito aquilo ali? Para poder as pessoas entrarem no mercado de capital. A FGTS não rende PN. E as ações da Petrobras, com exceção daquele período, né, que teve uns negocinhos lá na Petrobras, as ações da Petrobras elas tendem a se valorizar ao longo do tempo. Então é preciso mais empresa, precisa ter algum arranjo que permita as pessoas investirem no mercado de capitais. Agora. Sabe o que pode ser legal? Algumas isenções tributárias, campanhas, né, benefício, talvez algumas empresas perceberem que seria legal elas criarem uns bônus de subscrição, com um percentualzinho a mais, para o pessoal ganhar mais no lucro, para o pessoal pegar gosto. Porque esse negócio do mercado acionário me parece muito assim, a pessoa demora para entrar, mas quando entra é tipo uísque e charuto. Primeiro você toma uma dose de uísque, é uma porcaria, é ruim, desce matando.
Mas depois você vai tomando, pô, o negócio é bom. Aí quando você descobre o Macallan, então, porra, aí é um sucesso. Pra quem gosta, né? Tem pessoas que acabam não gostando. Mas charuto, por exemplo, eu detesto cheiro de cigarro, mas o charutinho, depois tá a primeira tragada no charuto, pô, vamos terminar de fumar esse charuto. Então, às vezes é um gosto adquirido. Então você precisa facilitar para as pessoas entrarem no mercado de ações, para elas terem o gosto, para elas fazerem isso. Porque elas têm que entender que não vai ter previdência na velhice social brasileira, não vai funcionar, esse sistema não funciona, elas precisam entender que o mercado de ações, como funciona nos Estados Unidos e parte da Europa, ajuda a financiar a velhice. Quando você falou da demanda gera oferta, até para a gente terminar aqui, que o tempo passa muito rápido. Por exemplo, aquela pergunta clássica, mas e aí, o acionista brasileiro, né, se sentiu prejudicado? Quais são os casos de sucesso no Brasil? Esse é um minoritário assim que tem 100 ações, né? Eu não estou falando de um minoritário assim que tem 10% da empresa. Não, né? aí já aí é um grande minoritário, né? Eu estou falando minoritário assim com 1.000 ações, 100 ações. Existem vários casos, Marcos, judicializados. O problema aí não é o problema da judicialização da disputa do minoritário. O problema é da lerdeza do judiciário brasileiro como um todo. Uhum. Mas que existe casos, assim... Eu não posso te mencionar alguns agora que me vem à mente, que eu tenho alguns têm segredo de justiça e tudo mais, mas assim, te falo que efetivamente minoritário consegue sim, muitas vezes, mais do que ele acha que ele consegue. Precisa procurar pessoas especializadas e precisa ter paciência, porque a justiça brasileira, como um todo, ela é extremamente demorada. Uhum. Então, por exemplo, o próprio caso do Ike é um caso cheio de holofotes. Ninguém consegue resolver a debenture. Leilão agora, né? Recente, né? Cancelaram. Cancelaram, desculpa, eu tinha recente a marcação, cancelaram. Era um bi e meio, foi para bi 200, 800 milhões, era para pagar os 800 milhões do Ministério Público, acabou sendo 350 milhões, aí como era muito pouco, tinha 2 dias para analisar, cancelou. Aí. A demora, estamos há anos nessa, certo? E a questão do Ike é uma questão que interessa ao Brasil, porque tem uma pancada de investimento ali de infraestrutura e logística que espera essa resolução para ser destravado, né? Alguns já foram assumidos por pessoas que compraram as fatias da empresa, mas mesmo assim, o negócio fosse resolvido rápido, era bom para todo mundo. Só que a justiça brasileira, infelizmente, ela não é rápida. Tá tendo uma disputa agora na questão do Ike, né? Se vai juntar um processo de um estado com o de outro. Sim, de Minas com do Rio. Pois que é essa questão da falência. Se fizer isso, vai ter um monte de gente que vai ser prejudicada e outros vão ganhar um pouquinho. Aí vai ter infinitos recursos para discutir a insegurança jurídica dessa junção dos processos. Então, o problema não é o direito minoritário tem, o problema é a lerdeza da justiça brasileira, Marco. É esse o problema. Muito bom. É mais fácil e mais rápido sair o filme, né? A história, né? Porra. Do Ike do que... Eu achei que o Alex estava raspando o cabelo pra fazer o Ike na idade atual, né? Bem que pode ser, né? Pode ser. Bom, bem pensado. Mas, primeiro eu tenho que fazer o implante, porque é o Ike na ascensão, depois quando eu tiver... Você tá alegando que o Ike não tinha cabelo. Não, é implante, pô. É ação judicial, né? Isso é implante, eu vou implantar que nem o dele. Você tem que chamar o Ike aqui, pô, tem história boa pra contar. Vou chamar ele. Mas o tema dele agora é coaching, né? É coaching. Então, melhor ainda. Vou chamar ele, vou mandar mensagem. Melhor ainda que ele conta uma mensagem positiva para as pessoas aqui. Eu sei que as pessoas às vezes... Mas eu gosto dele. Eu sou criticado, mas eu gosto dele. Eu não vou entrar no mérito do que ele fez. Gosto assim do que ele executou, do legado que ele deixou. Não, é isso. Eu não vou entrar no mérito. Não da pessoa, que eu não conheço. Então, eu não vou entrar no mérito se ele cometeu ou não cometeu crime. Eu tenho uma visão jurídica sobre isso, vou me resguardar. Mas que, assim, ele foi ambicioso nos projetos dele. Sim. E eu acho que esse espírito ambicioso é um espírito que podia contaminar mais investidores brasileiros, porque a gente precisa resolver alguns problemas que tem que pensar não é grande, tem que pensar gigantesco. E por mais reserva você tem a ele, o cara pensava grande pra caramba. Exato. E assim, finalizamos com chave de ouro. Muito bom. Já deixa o próximo tema aqui, então. Chave de ouro é uma cachaça, viu? No Nordeste. Emanuel Pessoa, tudo ou nada. Próximo tema. O livro do Emanuel Pessoa, tudo ou nada. O próximo tema eu acho que a gente tem que fazer um hostel takeover do Amarelinho pro Alex. Vamos deixar os temas aqui embaixo, né? Os temas vai ser amarelinho, charutos ou uísque. Né? Tem que convencer o Amarelinho a fazer um clube do uísque, do charutinho lá, né? Mas eu acho que ele não vai topar não, porque ocupa muito espaço. Bebida já tem. Talvez pra Copa, né? Talvez pra Copa. Qual? Porque quando eu vim morar em São Paulo, aliás, primeiro eu vim em São Paulo, vim morar em 2002, aí falaram assim, nossa, tem um bairro super legal que você ia adorar morar. Eu, qual? Moema. O que tem lá? Não, estão fazendo o metrô. Entregaram em 2018. Caramba.
Muito bom. Mas já acabou? Já passa... Não, passa rápido. Passa rápido. Aí, o próximo tema, então, pra gente terminar, o próximo tema do podcast, a gente vai assim... Quem entrega antes, né? Debentures do Aica ou o metrô de São Paulo? Né? Debentures do Aica. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Manuel. Obrigado. Sigam lá nas redes sociais, Manuel Pessoa, né? Tudo isso, junto. Manuel.Pessoa. E a gente se vê no próximo SaraCast. Até mais. Tchau.